Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pablo Garrido, eu sou consultor técnico da Bentley e nessa sessão a gente vai conhecer um pouco do OpenPlant, que é uma solução de plant design para projetos que demandam equipamentos mecânicos e tubulação industrial. Vamos falar um pouquinho o que é plant design no projeto de plantas. Esse termo é utilizado para caracterizar projetos que usam componentes ou acessórios industriais específicos. Então, os softwares de plant design eles são diferentes dos softwares de instalação predial. Normalmente, os softwares de instalação predial são aqueles mais voltados para edificações ou arquitetura. Os primeiros sistemas, os softwares de plant design, surgiram na década de 70 e a Bentley surgiu mais ou menos na década de 80, já com ferramentas que suportaram os primeiros softwares de plant design. E o que é Open Plant, então? É um conjunto de aplicações para projetos de plant design. Eu sempre faço uma analogia do Open Plant, assim como existe o Microsoft Office, que é composto pelo Word, Excel, PowerPoint. Então, o Open Plant é uma família com vários produtos para fazer tanto modelos 3D, quanto esquemáticos, desenhos isométricos, relatórios, etc. O Open Plant ele usa componentes e acessórios industriais. Então, ele tem um nível de detalhamento muito superior aos softwares prediais. E a base do OpenPlant é o MicroStation. É a mesma base usada por softwares como OpenBuildings, como OpenRoads, OpenSite, entre outros. O OpenPlant ele também é baseado em padrões, como a ISO 15926, que estabelece uma maneira de trocar dados entre aplicações de plant design. Além disso, ele é modular e escalável. Quer dizer, a gente consegue iniciar ele em projetos pequenos, com uma ou poucas pessoas, e dependendo do tamanho do projeto, da demanda, esse projeto ele pode crescer e a gente consegue aplicar outros módulos do OpenPlant para suportar o crescimento para algumas dezenas ou centenas de pessoas colaborando ao mesmo tempo. Ele também pode trabalhar em forma standalone, servidor ou de forma híbrida. Então, num projeto pequeno com poucas pessoas, a gente normalmente instala ele na própria máquina, no próprio computador, em modo standalone, ou seja, eu não dependo de nenhum servidor para rodar. Se um projeto começar a crescer, eu posso colocar uma instalação do OpenPlant em servidor ou na nuvem, de forma que o modelo 3D ele passa a ser compartilhado entre todos os participantes e ele fica armazenado em um servidor, ou de forma híbrida, com uma aplicação chamada ProjectWise, onde eu consigo sincronizar um trabalho feito na minha máquina com um servidor e ter fluxos de trabalho, como, por exemplo, eu estou conectado na rede da minha empresa, da minha universidade, enfim, e eu preciso desconectar temporariamente dessa rede, levar o notebook para casa ou levar o notebook a campo, continuo o trabalho e ao final desse período que eu estiver fora da rede, eu retorno e consigo sincronizar as alterações que estavam em modo offline. Ou seja, eu tenho um mix aí entre um standalone e um servidor, permitindo fluxos de trabalho desconectados e sincronizados. E o OpenPlant ele também tem o que a gente chama de BIM para o ciclo de vida dos ativos. Isso significa que, a partir do momento que a gente começa a modelar dentro do OpenPlant, a gente tem já uma estrutura de forma que todos os objetos eles tenham as informações mínimas e básicas para que aqueles objetos 3D se tornem ativos e possam ser migrados para um sistema de gestão e operação de ativos. Vamos dar uma olhadinha na interface do OpenPlant e falar um pouquinho sobre as principais ferramentas, como por exemplo a introdução à modelagem de equipamentos. Bom, eu já tinha deixado o OpenPlant aberto para economizar um pouco de tempo aqui na abertura da interface
E antes da gente entrar em modelagem de equipamentos, vamos passar um pouco pela interface dele. Bom, se vocês já conhecem MicroStation ou alguma outra ferramenta como Open Buildings, Open Roads, provavelmente vocês devem estar se sentindo bastante confortáveis com essa interface. Ela é muito parecida e a forma de usar é bastante similar a outras aplicações da Bentley. Então a gente tem aqui na barra superior os conjuntos de ferramentas. Aqui no OpenPlant existe uma divisão baseada em disciplinas, como por exemplo Piping ou tubulação, Equipment, HVAC, Raceways, Structural, entre outras disciplinas que a gente tem aqui. Então a navegação ela é baseada em disciplinas aqui em cima. Do lado esquerdo, a gente tem uma caixa que, nesse caso, ela veio como Standard Preferences for Piping Component. Ou seja, é uma caixa de atributos de acordo com a disciplina ativa. Quer dizer, como eu estou em Piping, essa caixa ela vem atributos da disciplina de Piping. O que é atributo de Piping? É, por exemplo, o nome da minha linha de tubulação, ou pipeline, a especificação que eu vou utilizar, ou materiais, diâmetro nominal, isolamento, entre outros. Notem que essa janela de Standard Preference, ou os atributos da disciplina que está ativa, ela muda automaticamente se eu clicar em alguma outra disciplina, como, por exemplo, equipamento. Então, eu cliquei aqui em equipamento e agora ela chama Standard Preference for Equipment. E agora, as propriedades ou os atributos ativos, eles são outros. Então, agora eu tenho unidade, serviço, plant area, etc. Bom, vamos continuar nessa janela de equipamentos, que ela vai ser bem rápida e prática para a gente estudar um pouco mais sobre a interface. Aqui ao centro, a gente tem as janelas ou as vistas de trabalho. Para esse treinamento, a gente vai precisar basicamente de duas vistas. Uma vista de topo ou de planta. Notem que o nome da vista ela vem escrito aqui no cabeçalho da vista, da janela. E a gente vai precisar também de uma vista isométrica. Então, estas duas aqui. Eu vou fechar as outras vistas. E agora eu vou redimensionar elas no menu View. E eu vou escolher a opção Tile para colocar essas vistas em lado a lado. Ok, vamos retornar para o conjunto de ferramentas de equipamentos. Aqui ao lado direito, a gente tem uma janela chamada Explorer. Eventualmente, essa janela pode estar escondida ou ela às vezes não está aparecendo. Caso isso aconteça, eu vou fechar ela aqui para a gente abrir novamente. Então, se aquela janela não estiver aparecendo, existe um ícone aqui chamado Explorer. Vou clicar nele e ele abre aqui um conjunto de ferramentas que mais à frente a gente vai comentar. Notem também que algumas ferramentas, como por exemplo Element Selection, que é a seta para selecionar elementos, as ferramentas para copiar, as ferramentas para deletar, fazer medições, fazer shapes, linhas, ou mesmo Explorer, as ferramentas de referências, elas se repetem em várias outras barras de ferramenta, como Piping, Equipment, etc. Essas são as ferramentas que a gente usa ao longo de todo um projeto. Então, elas ficam aqui como um acesso rápido nas disciplinas que a gente for selecionando. Bom, retomando aqui em equipamentos, vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar um equipamento, por exemplo, aqui na categoria Vessels ou Vasos, eu vou dar um clique nela. E quando eu seleciono uma categoria de equipamentos, notem que aqui ao lado esquerdo, logo abaixo daquela janela, daquela caixa de preferências ou atributos, a gente tem os equipamentos disponíveis nesse ícone de Vessels. Então, a gente tem um vaso horizontal, vaso vertical. Vamos testar com tanques. Cliquei aqui em tanques.
de forma similar, a gente tem um equipamento chamado Storage Tank e outro chamado Spherical Tank. Em pumps, também horizontal horizontal pump guiado por uma especificação, vertical, entre outros. Bom, esses equipamentos que aparecem aqui são os equipamentos que vêm por padrão com o software, são os paramétricos. Então, por exemplo, se eu selecionar uma destas bombas horizontais, horizontal pump, notem que automaticamente é aberta uma caixa, é uma caixa de configuração, tem aqui um preview e todos os parâmetros que a gente pode ajustar. Então, este é um equipamento que vem por padrão, e esses equipamentos que vêm por padrão, eles são paramétricos. Por exemplo, aqui nesta janela de Place Equipment, a gente tem uma porção de letras que, se a gente rolar aqui a janela um pouco mais para baixo, deixa eu estender ela um pouquinho mais, são justamente os parâmetros que podem ser alterados. Então, quer dizer, essa geometria que a gente está vendo aqui na tela, a gente parametriza ela por aqui. Depois a gente se preocupa um pouco mais com essa parametrização. Num primeiro momento, eu queria focar um pouco nas ferramentas básicas de manipulação de vista, os comandos de inserção de componentes, etc. Então eu vou clicar em qualquer lugar, tanto faz na vista 3D, ou seja, a vista isométrica, quanto na vista de topo. Eu vou dar um clique inicial ou um data point, lembrando que na terminologia das ferramentas Bentley, o clique com o botão esquerdo do mouse é chamado de data point. Um primeiro clique, eu fixei um ponto e um segundo clique para definir a rotação desse equipamento. Então eu posso usar o próprio AcuDraw e orientar ele em direção a um determinado eixo, dando um clique. Se eu quiser terminar o comando, o botão direito do mouse encerra, termina o comando. Vamos ver alguns comandos de vista ou relembrar, né, caso você já tenha alguma experiência com essas ferramentas da Bentley. Então, duplo clique na rodinha do mouse é o comando Fit View. Ele enquadra tudo que está no nosso modelo em 3D para encaixar na vista ativa. Então, se eu, porventura, tirar um zoom e der um duplo clique com a rodinha do mouse, eu vou encaixar tudo na tela. É o comando Fit View. Se eu segurar no teclado a tecla Shift, mantenho ela pressionada e aperto a rodinha do mouse, eu tenho um comando de rotacionar a vista. Eu não estou rotacionando o objeto 3D, estou rotacionando apenas a vista, como se fosse a câmera ou o ângulo de visualização. Então, eu posso fazer isso tanto na vista do lado esquerdo quanto na vista do lado direito. Se, porventura, eu quiser retornar à vista original, ou seja, estava em uma vista de topo ou numa vista de planta, nas ferramentas da janela que está ativa, como, por exemplo, View 1, eu tenho um comando aqui que chama-se View Rotation. Esse comando, se eu segurar um clique em cima dele, eu tenho um menu aqui com algumas ferramentas. Então, eu posso recuperar a vista de topo. E aqui do lado direito, eu vou pressionar de novo esse ícone e escolher vista isométrica. Essas ferramentas elas são usadas com uma certa frequência quando se trabalha com OpenPlant. Então, pode ser interessante a gente manter um clique pressionado aqui em cima e escolher essa opção abrir como uma toolbox, Open as Toolbox. E aí essa caixa de ferramentas ela fica disponível aqui para a gente. Bom, nesse momento eu vou deixar ela aqui por enquanto e depois a gente posiciona, organiza melhor essa interface. Bom, uma vez que a gente inseriu um equipamento, os comandos básicos de MicroStation, de Open Buildings, de Open Roads, eles funcionam aqui também. Então a gente consegue
usar aquele menu contextual, ou seja, pressionar o botão direito do mouse por alguns instantes até que apareça esse menu contextual. E usar as opções copiar, mover, etc. Então, se eu quiser fazer uma cópia desse equipamento, eu seleciono o comando copy, identifico um ponto pelo qual eu quero fazer essa cópia, e eu posso usar o AcuDraw para movimentar e escolher o ponto onde eu quero copiar. Então, por exemplo, se eu quiser copiar aqui para o lado, eu dou um clique e concluo essa cópia. Caso eu tenha errado o comando, eu posso simplesmente pressionar no teclado Ctrl Z ou selecionar o equipamento e apertar a tecla deletar ou esta opção, este ícone de deleção. Novamente, seleciono o equipamento que eu quero fazer uma cópia, por exemplo, botão direito por alguns instantes até aparecer o menu contextual e seleciono o comando de copy. Notem que o comando de copy ele me pergunta quantas cópias eu quero fazer. Eu poderia selecionar, por exemplo, eu quero 3 cópias. Seleciono este ponto agora. Movo aqui para baixo, dando um offset, uma distância do equipamento que vai ser copiado para o equipamento original. Nesse momento, eu vou digitar 2000. E ao dar um clique, eu tenho todas as cópias realizadas. Um outro atalho ou comando que é muito usado dentro do OpenPlant é o atalho de offset ou de origem. Então, quando a gente iniciou esses testes, a gente não se preocupou em clicar em algum ponto conhecido, ou a gente não tinha nenhum platô, nenhuma geometria para usar como referência de modelagem 3D. A gente simplesmente saiu modelando e colocando esses equipamentos no espaço. Então, nesse momento, eu gostaria de mover esses equipamentos para uma coordenada conhecida, por exemplo, para a origem do meu modelo 3D, a coordenada 000. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher um vértice, por exemplo, deste equipamento, e eu quero levar este conjunto de bombas para a coordenada 000. Eu vou selecionar todos eles, seguro o botão direito até abrir aquele menu de contexto e eu vou chamar o comando de mover. Afinal de contas, eu quero levar esse conjunto de equipamentos selecionados para uma coordenada conhecida. Eu quero levar este ponto aqui para a coordenada 000. Então, eu vou iniciar o comando de move a partir deste ponto. Notem que o comando ele começou. Agora, para eu conseguir mover efetivamente para um ponto específico, para um ponto conhecido, eu tenho que usar o comando P de ponto. Esse é um comando de AcuDraw, ou seja, eu vou ativar dando um clique aqui no AcuDraw e apertando a tecla P de ponto no meu teclado. Apertei a tecla P de ponto. Ele me pergunta se eu quero um point key in multi ou single. Eu vou usar a opção single. E nesta janela, eu digito a coordenada para a qual eu quero levar este conjunto que está selecionado. Então, vou levar para a coordenada 0,0,0 e vou dar um Enter. Pronto. Posso terminar o comando de move com o botão direito do mouse, o botão chamado Reset. E agora eu vou dar um Fit View na minha vista. Ok. Agora esses equipamentos já estão na coordenada 000 a partir deste ponto aqui, deste vértice. Agora que a gente já entendeu a operação básica de equipamentos, vamos inserir uma bomba, alterar o seu nome ou o seu tag, e em seguida vamos inserir um bocal nessa bomba. Então, eu vou apagar as outras bombas que estão aqui no meu modelo. Aperto o botão deletar, deixei apenas uma.
e eu vou conferir as informações dessa bomba. Para fazer isso, eu venho aqui com a ferramenta de seleção, Element Selection, ou a setinha. Nessa ferramenta, eu vou me certificar que as configurações dela estão com seleção individual e com esta opção de New, ou seja, ao dar um clique em um componente, eu seleciono esse componente na tela. Bom, para abrir as propriedades ou as informações dessa bomba, basta dar um duplo clique em cima dela. Um duplo clique em cima do equipamento traz a janela com as suas propriedades, como, por exemplo, o nome dessa bomba, o número dela. Se for um equipamento paramétrico, como é o caso dos equipamentos que já vêm distribuídos junto com o OpenPlant, a gente pode atualizar as informações previamente preenchidas. E aqui abaixo a gente tem uma porção de outras propriedades, como operações de condições de projeto, condições de operação, informações gerais e assim por diante. Essas propriedades que aparecem aqui, elas podem ser alteradas, podem ser reorganizadas, a gente pode criar novas propriedades de acordo com a necessidade de projetos. Vamos fazer uma primeira alteração, que seria trocar o nome deste equipamento. Dentro do OpenPlant, os nomes dos equipamentos são chamados de tags. Então aqui a gente vê tag information, informação de tag. E a gente tem um campo nome que ele está somente leitura. Esse campo nome ele é baseado em uma regra que vai ver o código do dispositivo, ou a sigla do equipamento ou do objeto de tubulação e o número dele. Ele veio com uma regra chamada PMP e com um número automático aqui. Eu não preenchi essas informações. O próprio OpenPlant, ao passo que a gente foi fazendo testes, inserindo, apagando, ele colocou esse nome para mim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui será uma mudança do número. Eu não quero que seja 006, eu quero que seja 0001. E o código desse dispositivo, por padrão, veio PMP, do inglês pump. Eu vou deixar apenas como a letra B. Depois que eu fiz essa alteração e eu cliquei em um outro campo, ele atualizou o campo nome. Então agora a gente está vendo aqui B0001. Para que essa alteração seja aplicada no nosso modelo 3D, basta apertar esse ícone de aplicar, esse ícone verdinho aqui em cima, Apply Changes. Aperto ele, notem que o ícone apagou. E agora, se a gente parar o cursor do mouse em cima do equipamento, vem escrito ali B-0001, que é o novo tag ou o novo nome desse equipamento. Esse tag é um identificador único. Ele é muito útil para, por exemplo, identificar todos os objetos dentro de um projeto industrial e todos esses objetos que algum dia vão se tornar ativos, vão ser comprados, vão entrar em operação, tem que ter um conjunto de informações associadas para a gente dar manutenção. Então, todos os objetos 3D dentro do OpenPlant, eles vão receber um tag. Se a gente não alterar o tag que veio por padrão nele, ele vai aplicar uma regra padrão do software. Ele vai aplicar uma regra interna e essa regra a gente pode mudar, automatizar, reescrever para que ele reconheça códigos dos dispositivos automaticamente, como, por exemplo, bombas, em vez de usar o código PMP por padrão, para ele utilizar o código B de bomba. Mesma coisa para numeração. Aqui ele usou 4 caracteres para numeração. Eu poderia fazer uma regra que utilize um único caractere. Bom, feito isso, eu posso fechar essa janela. A minha bomba já está modelada na coordenada 000xyz. E agora eu gostaria de inserir um bocal nessa bomba. Eu queria colocar um bocal justamente nesta face frontal. Para fazer isso,
Primeiramente, eu preciso ajustar as informações de material, especificação, diâmetro, etc. Então, eu vou temporariamente nas ferramentas de tubulação, aqui em Piping, e dentro de Piping, eu preciso criar uma nova linha de tubulação, que vai ser essa linha que eu vou conectar nesse bocal. Então, em Pipeline, seleciono este campo e clico na opção New. Eu vou criar uma nova linha de tubulação, uma nova pipeline. Ao criar uma nova pipeline, ele me abre uma janela pedindo para a gente determinar algumas informações, como, por exemplo, unidade, serviço, área. Isso diz respeito ao nosso projeto, às características do projeto. Por exemplo, suponhamos que essa linha ela esteja em uma unidade de tratamento de água. Então, aqui em unidade, eu diria que é uma unidade de tratamento de água, UTA. Eu dei um nome genérico, a gente pode escolher aqui qualquer outro nome. Serviço. Serviço é o fluido que vai passar por essa linha que a gente vai criar. Então, eu aperto aqui a opção mais e digo que o fluido é água bruta, AB. E a área, ou plant area, suponhamos que essa linha que eu vou criar, ela está numa área codificada como área 01. Notem que todos esses itens que eu preenchi são exemplos hipotéticos. De acordo com o projeto, com o trabalho que a gente está desenvolvendo, a gente vai criar as unidades, serviços e áreas de acordo com as especificações. Essas características que a gente está criando aqui, elas vão servir posteriormente para filtrar as informações do nosso projeto, como, por exemplo, extrair relatórios, extrair desenhos relacionados a uma determinada unidade, serviço ou área. Bom, essas características, essas propriedades que eu acabei de criar, elas são chamadas de associações ou associations, justamente porque elas têm essa funcionalidade de filtros que vão ser úteis posteriormente. Dando um clique agora em propriedades, é onde eu efetivamente vou preencher as informações dessa linha. Primeira coisa que eu vou preencher é o número da linha. Então, eu vou colocar aqui a linha 0001. Em seguida, eu vou conferir um pouco mais abaixo a especificação que eu vou usar. Logo que a gente instala o OpenPlant, nós temos um conjunto de especificações que são baseadas na ASME. Então, a gente tem aqui um conjunto de especificações e para esse treinamento vamos utilizar a especificação chamada A1 OPM. Diâmetro nominal dessa linha, vamos selecionar 8 polegadas. E agora eu vou apertar o botão salvar. Quando eu fiz isso, eu basicamente criei o nome da linha e defini as propriedades que essa linha deve ter. Eu ainda não inseri nenhum componente de tubulação, eu não iniciei a modelagem de tubulação. Eu apenas reservei o nome da linha e dei as características para ela. Então agora, vamos retornar para os comandos de equipamento para inserir o primeiro componente que a gente precisa, que é o bocal. Aqui nas ferramentas de equipamentos, notem que tem um bocal chamado Freeform Nozzle, ou bocal de forma livre. Ele é um bocal como se fosse de rascunho, ele é um bocal onde eu não preciso ter nenhuma informação prévia a não ser as informações de diâmetro e o tamanho da projeção do bocal. Então, é um bocal bastante utilizado quando a gente está fazendo estudos, quando a gente está fazendo um anteprojeto. Então,
Nessa janela que aparece aqui, a gente seleciona o bocal que nos interessa para um projeto. Por exemplo, vieram 3 opções da nossa tabela de especificações. Eu vou pegar a primeira, posteriormente, quando eu comentar um pouco sobre tubulação, eu comento mais sobre essa janela. Então, pego a primeira opção. E é um bocal que ele identifica o equipamento. Então, basta eu dar um clique no equipamento. E quando eu dou um clique no equipamento, o bocal ele começa a correr em cima dele. Ou seja, o primeiro clique serve para identificar o equipamento onde esse bocal vai ser inserido. E o segundo clique, eu escolho o local desse equipamento para posicionar. Bom, aqui me interessaria pegar exatamente o ponto central desta face. Então eu vou usar os comandos de snap que ficam aqui embaixo na barra de status. Eu vou dar um clique, escolho aqui o snap de centro e aponto o cursor do mouse para a borda desta geometria. Não precisa ir com o mouse até o centro da face, basta levar ele para a borda da geometria e confirmar com o data point. Uma vez que o bocal ele foi modelado, enquanto a gente não terminar, o comando ele continua ativo. Então eu vou apertar o botão reset, ou seja, o botão da direita do mouse, para terminar o comando de inserção de bocal. Agora que esse equipamento está pronto, eu vou iniciar a modelagem de tubulação. Bom, para ganhar um pouco de espaço aqui na tela, eu vou deixar apenas o modelo 3D aberto. Volto aqui para os comandos de piping e notem que tem uma porção de ferramentas aqui para a gente usar. Nesse treinamento, a gente vai ver a modelagem mais tradicional, que ela é conhecida como auto-fitting, ou auto-encaixe de componentes. Ela funciona da seguinte forma. Eu vou selecionar o comando de inserir tubo, ou inserir pipes, clico em cima dele, e de forma parecida com equipamentos, quando a gente dava um clique lá em cima, vem as informações filtradas, vem os comandos filtrados aqui embaixo. Ou seja, ao clicar em inserir pipes, eu tenho os seguintes componentes disponíveis: pipe, wall pipe, spool piece, entre outros. De forma parecida, acontece com outros elementos, como, por exemplo, válvulas, flanges e assim por diante. Então, a gente dá um clique no comando aqui em cima e escolhe o tipo de tubo ou o tipo de componente que a gente quer inserir. Vamos fazer um teste rápido aqui com o pipe. Ao selecionar o comando pipe, notem que uma janela de configurações ela já aparece aqui para a gente. Eu vou verificar o seguinte. Primeiro, eu tenho um placement point, um ponto de inserção. Esse ponto de inserção, como a gente pode notar, se a gente vai modelar esse tubo pela linha de centro, ou pela linha de base do tubo, ou pelo topo do tubo, então a gente pode mudar esse placement point dando um clique e escolhendo o ponto de inserção. Aí tem uma categoria chamada Auto-Fitting. Essa categoria ela está escondida, ou seja, ela está recolhida. Eu vou dar um clique para expandir. É justamente o auto-encaixe, a metodologia de modelagem de tubulação mais tradicional do PenPlant. Ela está no modo Enable, ou seja, ligada, e vamos experimentar como ela funciona. Bom, basta dar um clique com Snap bem no centro do bocal. Notem que ao passar o cursor do mouse em cima do bocal ele brilha, ele muda um pouquinho de cor. Dou um clique e a modelagem ela se inicia. Bom, aqui a gente vai usar bastante alguns comandos do AcuDraw, como por exemplo o Enter para travar o AcuDraw em relação aos eixos. Então a primeira coisa que a gente nota é que se eu dou um Enter aqui com o AcuDraw ativo, o Auto-Fitting ele já encaixou um flange ali no outro flange, ou no bocal. Então, essa modelagem de auto-encaixe, ela vai buscando os componentes compatíveis e os materiais
apropriados para as conexões de forma automática. Como que essa modelagem vai funcionar daqui para frente? Eu basicamente digito o valor no AcuDraw, o comprimento de tubo ali no AcuDraw, por exemplo, agora eu quero um trecho de 2 metros, 2.000 milímetros. Dou um clique. Ao dar um clique, notem que ele faz a conexão aqui com um símbolo de junta e o símbolo de parafuso, e o comando ele continua ativo. Bom, a gente precisa ajustar o AcuDraw, ele está um pouco torto ali na frente. O AcuDraw é esse alvo que está aparecendo com uma marca vermelha e uma marca verde, é a nossa régua. Vamos ajustar ele para a vista de topo. Se eu usar o comando T de topo no meu teclado, T de topo, ele vai ficar alinhado à vista de topo, assim como F de front ou frontal e S de side ou lateral. Então são os 3 comandos básicos: T de topo, F de front ou frontal e S de side ou lateral. Com esses 3 comandos, a gente consegue modelar a nossa linha de tubulação em qualquer direção. Bom, suponhamos que eu queira justamente andar com essa linha nesta direção que eu deixei aqui na tela. Então, para garantir que ela vai sair ortogonal, eu vou pressionar Enter no meu teclado. E agora eu posso digitar este comprimento no AcuDraw. Vamos digitar 2.000 novamente como um teste. Se eu precisar subir com essa linha, aponto para cima, travo com Enter e digito novamente 2.000. Se eu precisar ir na direção da bomba novamente, eu vou mudar o AcuDraw. Vou alinhar ele à vista T de topo, travo com Enter e digito, por exemplo, 1.500. Para terminar o comando, botão Reset, e eu tenho aqui o meu primeiro rascunho, a minha primeira modelagem de tubulação. Notem que esse comando AutoFitting, ele já automaticamente inseriu as curvas e ele insere uma porção de outros componentes de forma automática, como, por exemplo, derivações. Então, se eu novamente selecionar o comando de Pipe, escolho aqui embaixo, eu quero inserir um tubo e selecionar, por exemplo, um ponto qualquer, como o ponto central desta linha, ao dar um Enter, ele já entendeu que isso é uma derivação, ele buscou automaticamente na especificação do projeto, no catálogo do projeto, um T, uma derivação, e inseriu para mim o componente adequado e apropriado, já compatível com a especificação que está ativa. O mesmo vale para, por exemplo, se eu fizer uma mudança de diâmetro, e essa mudança de diâmetro, como é um atributo da disciplina, ela deve ser feita aqui na caixa Standard Preference. Se eu fizer uma mudança de diâmetro de 8 para 6 polegadas, e eu seleciono este ponto aqui da tubulação, automaticamente ele insere uma redução. Já buscou uma redução de 8 para 6 polegadas. Nessa especificação que a gente está usando durante o treinamento, esse componente, essa peça existe, foi previamente cadastrada, então ele já inseriu. De maneira parecida, se a gente selecionar aqui um trecho de 8 polegadas e eu estou com 6 polegadas em evidência, ao clicar em cima desse pedaço de tubo, ele insere para a gente um T de redução. Então, o comando AutoFitting, ele funciona de forma automática. De acordo com o diâmetro e com a especificação que está ativa, o OpenPlant vai buscando os materiais e acomodando as peças de forma automática. Se a gente inserir uma válvula agora, vamos clicar aqui no comando de válvula
e eu vou inserir uma gate valve. Seleciono aqui e agora vou aproximar deste trecho de 6 polegadas, pois a minha propriedade de diâmetro nominal ativo é 6. E agora eu vou inserir esta válvula neste trecho de tubo. Vamos notar que agora o placement point, diferente de tubulação, diferente do tubo, ele vem com uma caixa de seleção. Eu posso inserir essa válvula pela porta principal por onde o fluido entra, pela porta por onde o fluido escoa, ou other, que é o ponto central. Para a gente entender um pouco melhor isso, eu vou colocar a minha vista em topo. Então, deixo minha vista em topo e agora eu vou inserir aqui a minha válvula. Notem, a main port, ou seja, a porta por onde o fluido entra, ou vai entrar, vai passar, é aqui o lado esquerdo dessa válvula. Se eu trocar aqui para run port, porta de escoamento, é o lado direito. E se eu mudar para other, é o ponto central. Então, a maior parte dos componentes do OpenPlant, eles seguem essa filosofia. Porta de entrada do fluido, porta de escoamento e caso haja um ponto central, vai aparecer aqui a opção Other. Bom, se eu quiser inserir essa válvula exatamente aqui no centro deste tubo, basta dar um clique. Uma vez identificado o trecho que a gente quer inserir, essa válvula agora ela só percorre esse componente. Eu posso novamente escolher o ponto central com o snap. E ao dar um clique, notem que eu vou rotacionar com aquele comando Shift e a bolinha do mouse. Notem que foi inserido todo o conjunto para que essa válvula fosse compatível nessa linha. Então, foi inserido um conjunto de flanges, juntas, parafusos e o volante, ou atuador. Para eu selecionar aqui o ângulo adequado para esse volante, eu vou simplesmente apontar para cima com o cursor do mouse, Enter para travar e dou um clique. Para finalizar o comando, o botão direito. Então, com isso, a gente terminou o nosso estudo básico de tubulação dentro do OpenPlant e a gente pode passar para alguns exercícios aplicados que vão ficar como sugestão, como recomendação para este treinamento. Então, como sugestão de exercícios, vamos criar um novo arquivo aqui em New. Eu vou colocar como exercícios. E nesse novo arquivo, vamos usar como pano de fundo ou como referência arquivos que a gente disponibilizou junto com o kit de material desse treinamento. Eu vou fazer o seguinte, para eu referenciar outros arquivos aqui, como por exemplo os arquivos de arquitetura e estruturas criadas no Open Buildings, eu venho nessa opção de referências e agora eu clico aqui no menu Tools, Atachar. Eu já deixei aqui no meu desktop os dois arquivos que foram gerados pelo Open Buildings. Tem um de arquitetura e o de estruturas. Eu vou selecionar os dois arquivos aqui com a tecla Ctrl e mandar abrir para adicioná-los como referência ao mesmo tempo. Open. O OpenPlant me avisa que esses arquivos eles não pertencem ao workset ativo. O workset é basicamente o conjunto de configurações do OpenPlant, do meu projeto aqui padrão do OpenPlant. Eu vou dar um OK. Claro, esses arquivos não foram gerados pelo OpenPlant, foram gerados pelo Open Buildings. Como são dois arquivos, ele aparece alerta duas vezes. Eu vou dar OK na segunda vez. E agora ele me traz a janela de ajustes de referência. Ele está primeiro trazendo o arquivo arquitetura.i.dgn. Este é um iModel, é um arquivo de compartilhamento.
Então lá no Open Buildings foi gerado esse arquivo de compartilhamento e agora eu vou ajustar o que eu quero trazer como referência, como pano de fundo aqui para o OpenPlant. Eu vou selecionar, antes de mais nada, o modelo 3D que foi gerado lá no Open Buildings. Foi utilizado o nome modelo arquitetura. Eu vou dar um OK para esse arquivo. E agora surge uma nova janela, neste caso para estrutura, estrutura.i.dgn. Essa extensão .i.dgn, igual ao arquivo anterior, é um iModel, que é aquele formato de arquivo inteligente para compartilhamento, etc. Em modelo similar ao que a gente fez para o arquivo anterior, eu vou selecionar, nesse caso, modelo estrutural. É o nome de modelo que foi utilizado dentro do Open Buildings para a modelagem dos componentes estruturais. Não preciso mudar mais nada, né? Não preciso alterar mais nada aqui. Basicamente, eu vou dar um OK. Bom, posso fechar essa janela e dou um Fit View aqui na vista isométrica. As outras janelas eu não preciso, então eu também vou fechar. Como eu tenho uma referência aqui para trabalho em 3D, eu posso usar apenas a vista isométrica. Agora, por se tratar de um exercício, eu posso fazer algumas sugestões, como, por exemplo, a gente pode usar esta área que está aqui, com algumas vigas, colunas, e inserir alguns objetos, algumas bombas e equipamentos, usando como referência esta estrutura. Então, se a gente quiser inserir alguns equipamentos nesta área, a gente pode vir aqui em equipamentos, escolhemos o equipamento que a gente quer inserir, por exemplo, bombas, como a gente fez agora há pouco, e eu posso escolher aqui as bombas horizontais. Para que eu insira essa bomba em algum local aqui desta plataforma, eu posso usar um snap e depois mover essa bomba para algum ponto, como, por exemplo, eu posso buscar aqui um vértice do piso, como, por exemplo, este vértice, oriento a bomba no local que eu quero, e depois, com aquele menu contextual, botão direito por alguns instantes, mover, seleciono um vértice da bomba, como, por exemplo, este vértice, e agora eu posso movê-la ao longo dessa superfície. Existem várias maneiras, várias metodologias para inserir essa bomba aqui. A gente poderia ter selecionado um ponto aqui como uma origem e simplesmente dar um offset. A gente poderia inserir ela com um snap de near point. Enfim, o objetivo nesse momento não é fazer uma exaustão aqui por metodologias de inserção, mas sim a gente ter certeza que essa bomba, ela de fato ficou dentro dessa plataforma e ela não está flutuando aí na superfície. Bom, a partir desse ponto, como a gente viu anteriormente, a gente deveria selecionar a bomba com um duplo clique e corrigir o código dela, ou alterar. Fica uma sugestão. A gente tinha feito agora há pouco o B, e agora vamos mudar, né? O número eu vou colocar B1000. Aplico aqui e posso fechar. Ao passar o cursor do mouse em cima, a gente tem ali B1000. Em seguida, como exercício, vocês podem inserir os bocais nessa bomba e, posteriormente, fazer a modelagem da tubulação. Como uma sugestão, notem que aqui a gente tem uma furação, tem uma abertura dentro dessa estrutura. A gente poderia usar o comando de tanques e usar o tanque de storage, de armazenamento, e inseri-lo bem aqui neste ponto. Vamos fazer alguns testes. Então, para a gente trabalhar um pouco com o Aquadraw, e para que vocês possam praticar um pouco mais os comandos de Aquadraw,
Vamos inserir esse tanque bem aqui no ponto central e depois a gente move ele lá para baixo. Então eu vou inserir aqui. Notem que o primeiro clique eu inseri o tanque e ele está aguardando um segundo clique, que é a orientação desse tanque. Eu vou apontar para este lado de cá e cancelo o comando. Só que esse tanque, ele primeiro está num local que não era onde eu tinha planejado. Eu gostaria que esse tanque ficasse lá embaixo no primeiro nível. E eu preciso também ajustar os dimensionais, ajustar as variáveis desse tanque para que ele não colida, não haja interferência com esta plataforma. Então, o primeiro passo é a gente praticar um pouquinho os comandos de move, os comandos de AcuDraw, ou seja, levar esse tanque lá para baixo. Bom, para fazer isso, eu vou girar aqui a minha vista com o comando Shift e a rodinha do mouse, aproximar um pouco aqui do tanque o suficiente para eu enxergar a base dele. Seleciono o botão direito por alguns instantes. Aqui, notem que quando eu fiz essa seleção com o botão direito, eu acabei clicando na base da plataforma, não era isso que eu queria. Então, eu vou clicar fora dessa janela, aqui fora mesmo, na área que não tem nada modelado. Agora aparece o comando Move. Chamo o comando Move e eu vou mover um vértice que eu consegui encontrar aqui que corresponda à base do tanque. Notem que eu peguei aquele ponto, o tanque já está movendo. E o AcuDraw ele está orientado à vista de topo. Na realidade, eu gostaria que ele ficasse orientado a uma vista frontal ou lateral. Então, são aqueles dois comandos que a gente discutiu agora há pouco, F de frontal ou S de lateral. Quando a gente faz isso, agora, se eu der um Enter, o tanque ele vai deslocar apenas nessa direção que a gente selecionou do AcuDraw. Então, olhando ele mais ou menos aqui de frente, notem, eu consigo subir e descer porque eu travei a movimentação daquele ponto apenas nesse eixo. E agora eu posso escolher um ponto para usar como base. Por exemplo, eu vou usar este ponto aqui embaixo como base. Vamos olhar em vista de topo? Para fazer isso, eu posso usar novamente aquele comando de Shift mais a rodinha do mouse, ou clico aqui na rotação de vista em topo. Ok, ele já está na posição correta. Agora a gente pode ajustar os dimensionais. Para fazer isso, a gente vem com a ferramenta de seleção, duplo clique, e procuramos aqui nesta janela as variáveis correspondentes à geometria do tanque. Deve estar aqui, Design Geometry, e justamente. Bom, eu vou alterar uma única variável aqui, que é a altura, e vai ficar como exercício para vocês alterarem outras variáveis até que esse tanque fique correspondente às necessidades do projeto. Bom, para alterar a altura, vamos primeiro observar nesta janela de paramétricos. Ele tem algumas alturas aqui. A mais relevante, digamos assim, é o parâmetro chamado B. Esse é o parâmetro do corpo cilíndrico aqui do tanque. Depois a gente tem outras alturas também. A gente tem esse parâmetro C, que diz respeito ao domo ou à calota ali superior do tanque, e as alturas correspondentes à base aqui, as fundações do tanque também. Eu vou fazer uma única alteração, que é a alteração do parâmetro B, e eu vou procurar esse parâmetro B por aqui. No caso, ele está como height, altura, de 2,5, 2,5 metros, ou 2.500 milímetros. Bom, a gente poderia usar os comandos de medição do OpenPlant, que são os mesmos do OpenBuildings, do OpenRoads ou do MicroStation, e medir aqui a altura para que esse corpo cilíndrico chegue até aqui em cima. Então, vamos lá.
A gente chama aqui o comando de medição, Measure Distance. Ele fica em todas as ferramentas, ou todas as disciplinas, melhor dizendo, como Piping, equipamento, HVAC. E a gente pode fazer aqui uma medida para esse exercício. Por exemplo, eu vou pegar deste ponto mais inferior aqui embaixo, para a gente ter uma ideia, travo com o Enter e eu vou olhar qual que é a altura até aqui o guarda-corpo mais ou menos, para ter uma ideia de grandeza. Então, quando eu dou um clique, ele me mostra aqui 12 metros mais ou menos. Então, eu vou passar um pouquinho mais, né, dessa dimensão para que esse tanque tenha um dimensional interessante aqui para o modelo 3D. Novamente seleciono o tanque com um duplo clique. E esse parâmetro height eu vou alterar aqui para, por exemplo, 13.000 milímetros ou 13 metros de altura. Eu vou aplicar as alterações e agora, como esperado, ele tem toda essa altura. Como exercício, eu gostaria que vocês experimentassem agora os outros dimensionais. Por exemplo, aqui claramente a gente nota que há uma interferência entre o equipamento e a plataforma. Então, experimentem fazer essas alterações aqui de parâmetros, de larguras, diâmetros, etc. E seria interessante também que vocês praticassem um pouco dos comandos de tubulação para conectar as bombas com equipamentos, etc., conforme as habilidades, o tempo que vocês tenham disponível. Bom, com isso a gente termina essa introdução ao OpenPlant. Dentro desse mini treinamento a gente viu comandos básicos de equipamentos, comandos básicos de tubulação e com estes comandos a gente agora tem condições de fazer pequenos modelos em 3D inteligentes com componentes tagueados ou identificados e a partir desses objetos identificados a gente já consegue tirar listas de materiais, relatórios, extração de documentos, etc. Fiquem atentos aos próximos treinamentos da Bentley para que a gente possa avançar um pouco mais no OpenPlant e conhecer essa ferramenta para Plant Design com mais detalhes. Eu fico agora disponível para perguntas e esclarecimento de eventuais dúvidas que vocês tenham. Então, bons exercícios, obrigado.